Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional. Mediante o portal RC1, estamos iniciando mais um programa Uma Prosa na Terrinha Querida. Hoje, um convidado muito especial, eu diria um dos escorriguenses da Gema. Ele é engenheiro, foi deputado federal por 4 mandatos, assumiu várias pastas aí do governo, ex-prefeito da cidade de Bauru. E eu posso dizer o seguinte, tenho acompanhado ele nas redes sociais e ele gosta muito de citar realmente o berço natal dele. Ele fala em Dois Córregos, mas ele faz questão de dizer, hoje é bairro, mas ele fala, não, eu nasci no distrito de Guarapuã, o antigo Santo Antônio da Figueira. Então, pessoal, recebam todos com carinho. Seja muito bem-vindo ao programa Antônio Tidei de Lima. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Raul. É uma alegria muito grande poder participar de um programa como o seu, que nos liga, né, à nossa terra, às nossas origens. Então, a gente se sente muito à vontade e regozijado, muito satisfeito em poder ter esse contato com os nossos conterrâneos. Como é prazeroso ouvir isso num fruto da terra. A gente realmente, quando estudou esse programa, pensou justamente nisso. A gente precisa reverenciar nossos personagens, nossas personalidades, que muito contribuíram e que continuam contribuindo ainda com a gente. Aqui a gente faz um túnel do tempo. Eu gostaria que o senhor lembrasse, é claro, pelo que eu já pesquisei, com 4 anos o senhor sai de Guarapuã e vai para Bauru. Mas tem as raízes lá em Guarapuã, a família Tidei é muito enorme, eu tenho amizade com vários Tideis lá. E eu gostaria então que o senhor falasse dessa infância, porque ali residiam os pais, né? Por favor. Exatamente, Raul. Nós morávamos praticamente na casa da minha avó. Minha avó tem uma história bonita com meu avô, porque eles vieram no mesmo navio, ela da Espanha e ele, que era italiano, né, veio no mesmo navio e conheceu minha avó no navio, segundo as informações que nós tivemos ao longo dos anos. Quando chegou aqui em Santos, ele foi para o Paraná encontrar-se com um primo dele, que já estava lá no Paraná. E ela veio para Bocaina. Passado 3 meses, o italiano, então, começou a sentir falta daquela espanholinha que ele tinha conhecido no navio. Que bacana. E foi a Santos para descobrir para onde ela tinha ido. Olha. Aí descobriu que ela tinha ido para Bocaina e ele foi atrás dela. E acabaram se casando, né? Certo. Eles então, montaram um armazém em Guarapuã para atender as fazendas, né? E ele acabou, em uma viagem que fez para São Paulo, na volta, em um caminhãozinho que ele tinha comprado para trazer essas coisas todas, sofreu um acidente e ele bateu a cabeça. Olha. Mas naquele tempo não tinha esse negócio de bateu a cabeça, vai fazer um exame, vai ter raio-x, vai fazer um contra... para poder ver se sofreu alguma lesão, né? Correto. Ele, então, ficou daí 30 dias, muita dor de cabeça, acabou morrendo. Olha, né? Só. Presume-se que tenha tido um derrame. E ela, minha avó, ficou viúva com 9 filhos. Oh, 9 filhos. 9 filhos. 9 filhos. E ela, então, criou esses 9 filhos com um armazém. Aí na esquina, do outro lado da esquina, tinha a sorveteria do seu Ovídio. Oh, né? Olha aí. E ela, então, com os filhos, 6 homens e 3 mulheres, ela acabou vencendo na vida. E acabou perdendo a vida em 1949 por causa
por problema renal, você entendeu? Sim. Né? Aquele tempo não tinha um tratamento para o rim, e ela então teve um problema renal e acabou falecendo. Né? E nós, sim, nesse período, acabamos indo para Dois Córregos e logo em seguida Bauru. Meu pai havia trabalhado como aprendiz em uma farmácia em Dois Córregos, cujo farmacêutico era o senhor Ramon Grael, que era vindo de Rio Claro para Dois Córregos. sim. O Ramon Grael, para se ter uma ideia, ele é avô desses Grael que lá no Rio de Janeiro participam dos veleiros. Perfeito, exatamente. São todos campeões. Inclusive tem uma bisneta dele que é repórter da Globo também, né? O Ramon Grael. Então, meu pai se transformou num prático de farmácia competente, fazia partos. Meu pai ia a cavalo fazer partos, né? E depois ele veio para Bauru e prestou um concurso. Aquele tempo não tinha, era uma prova simples, e entrou na saúde, na Secretaria de Saúde do Estado. Não é? Correto. E aí nós ficamos mais tempo em Bauru, embora ele tenha sido transferido para Jaboticabal, depois para Pederneiras, né? Mas nós acabamos crescendo em Bauru. Por volta de 1954, 55, por aí, ele foi chamado pelo delegado de saúde, né? E o delegado de saúde disse para ele: Fortunato, você vai ter que mudar para Garça, porque você vai acompanhar o doutor Anísio. O doutor Anísio era um médico também aqui do Centro de Saúde de Bauru. Certo. O Brasil fez um acordo com os Estados Unidos, e os Estados Unidos está mandando umas ambulâncias e nós vamos ter que vacinar a zona rural. Olha e só. o doutor Anísio disse que você é muito competente, então ele quer levar você para Garça. E meu pai então disse: olha, eu tenho casa aqui já, eu estou com a família aqui, como é que eu vou para Garça? Né? Eu vou ter que pagar aluguel. Aí o doutor Anísio disse: ô Fortunato, vai ter um concurso no governo para atendentes. E sua mulher, que eu soube, foi professora, não tinha diploma, mas foi professora lá em Guarapuã, professora primária, dava aula. É verdade, ela realmente não tinha diploma, mas ela exercia essa atividade. Perfeito. Então, ela fala para ela estudar, né? E vamos ver se ela passa no concurso. Aí a gente já nomeia ela para Garça. E realmente, meu pai então contratou um professor, né? O professor que sabia tudo, ele falava 5 línguas, né? A origem dele era ucraniana, tá? Petraca, professor Petraca, e o professor Petraca então sabia tudo. Nossa Senhora! Olha E aí só. ela se preparou com esse professor Petraca, prestou o concurso, passou e foi nomeada para Garça. E os dois foram para Garça e a família foi para Garça. E aí meu pai fazia com a ambulância que os Estados Unidos tinham mandado, que nada mais, nada menos era um furgão F-100, né? Com a maca atrás. Olha. Então, ia ele, o motorista e um enfermeiro, né? E eles iam nas fazendas para vacinar. Ele ficou 2 anos e meio lá. Depois que completou todo o trabalho, aí ele pediu remoção outra vez para Bauru, e aí nós voltamos para Bauru, e aí a nossa vida toda foi constituída aqui em Bauru, né? Embora sempre nós estávamos em Guarapuã,
estávamos em Dois Córregos, porque Certo. já tínhamos parentes que moravam em Dois Córregos. Então, a nossa vida era pegar o trem da Paulista e ir para Dois Córregos, né? Olha que, Chegava em Dois Córregos, pegava um pé de bode e ia para Guarapuã de pé de bode. que Entendeu? história bonita de vida vindo lá já dos imigrantes, né? Desse amor dos imigrantes, desse encontro maravilhoso, dessa luta, porque é uma luta, a dificuldade, né? Não Que há luta, bonita, que é bonita uma luta. essa história até chegar a Bauru. E chegando em Bauru, aí o senhor, em Bauru, essa juventude aí, como foi? Então, eu fiz aqui o chamado grupo escolar, Grupo escolar. né? Eduardo Velho Filho, e depois entrei no ginásio estadual. Aquele tempo você tinha que fazer uma espécie de exame de admissão Oh, exatamente. para, para os colégios estaduais. E aqui tinha o Instituto de Educação Ernesto Monte, que era assim o suprassumo Ah, eh, do ensino, sabe? E eu acabei sendo aprovado para o Instituto de Educação Ernesto Monte, né? Minha irmã também, só que ela já estava mais à frente, né? Eu era o caçula da família e meu irmão já foi estudar em colégio particular no Guedes de Azevedo. E, perfeito. e nós então fizemos, eu fiz quatro anos de ginásio, aliás, 5 anos, acabei perdendo um ano por circunstâncias, e eu acabei, então, terminando o ginásio, fiz o científico no Instituto de Educação Ernesto Monte, né? Comecei a praticar esporte. Para você ter uma ideia, isso aí é interessante, vou abrir um parênteses aqui. Trabalhava na Delegacia de Saúde em Bauru, o Sim. Dondinho, pai do Pelé. Olha só, Né? olha só. Exatamente. O Dondinho era funcionário da Delegacia de Saúde. E como meu pai ia do centro de saúde para a delegacia, porque o doutor Arantes, que era o delegado regional aqui de saúde, sempre estava chamando meu pai, que era fiscal de higiene, para ver isso, organizar viagens de fiscalização, né, em cidades da região. Então, meu pai teve um relacionamento muito grande com o Dondinho, né? O Dondinho ficou amigo do meu pai também é amigo dele e tal. Até então, né, o Pelé era um molequinho que jogava futebol. Que história, isso. Aí o tempo passa, o Pelé é levado pelo Valdemar de Brito, que era um jogador famoso do passado e que tinha relação com o Bauru Atlético Clube, o BAC, Sim, né? sim. Do qual Dondinho veio a ser depois técnico, e o Pelé jogava no Baquinho. Né? Olha só, hein? Então, o Valdemar de Brito, olhando aquele menino de 14 anos por aí, conversou com o Dondinho e falou: eu vou levar ele para o Santos. Olha só. Né? Eu vou levar para o Santos. O Santos tinha sido campeão 53, 54, ou 54, 55, alguma coisa assim, né? Bicampeão. Então já estava com um time razoável, um bom futebol. E o Valdemar de Brito tinha relação com o pessoal lá de Santos. E aí levou o Pelé para lá. Que E o ligação Pelé, bacana. então, É. já arrebentou, né? Pelé já era um moleque assim, craque. Né? E que Foi com coisa. E ele 16, 17 anos e me para a permita, seleção brasileira. ele sempre lembrou do Valdemar de Brito, o Pelé, né? Ele sempre lembrava do Valdemar. Exato, exato, Realmente, ele lembra. Ele realmente. lembra. E aí, em 1958, ele campeão do mundo já, né? Campeão do mundo na Suécia, Nossa, é isso. veio para Bauru para visitar a família, né? Porque o Dondinho e a Dona Celeste moravam aqui. O Sim. Dondinho já estava aposentado do serviço público também, mas era técnico do BAC ainda, né? Do BAC profissional. E aí o Pelé veio passar
o Natal aqui e recebeu uma romizeta de presente da Olha, cidade. nossa, Uma romizeta, né, que era um carrinho italiano que abria a porta pela frente, né? sim, Assim, cabiam 2 pessoas. E o Pelé, então, tinha uma queda por loira, viu, Raul? Por loira, sim, por sim. loira. Já naquele tempo. Nós éramos vizinhos, nós morávamos a gente fala lá na Nossa Senhora Aparecida, porque era a praça da igreja Nossa Senhora Aparecida, a Praça Washington Luiz. A Certo. gente morava ali. Em frente da nossa casa moravam 4 moças, 4 loiras. Você entendeu? E cantavam no coro da igreja, cantavam muito bem, nossa senhora. Era um Certo. espetáculo. O pessoal às vezes ia na igreja para ouvi-las, né? E ele aí acabou se enamorando de uma delas, né? Olha lá. De uma delas. Aí o Natal de 1958, o Pelé campeão do mundo, recebeu aquela homenagem à Romizeta, foi lá buscar a namoradinha. Aí a namoradinha falou assim: olha, aqui na frente mora o seu Fortunato. Parece que ele é amigo do seu pai, Dondinho. Aí o Pelé falou: é verdade, é verdade. Olha. Sabe que eles estão aí? Então, foram lá, apertaram a campainha de casa e nós estávamos. Era dia 24 de dezembro, umas 8 horas da noite, né? E aí nós fomos ver quem era. Era o Pelé com a nossa vizinha. Aí Sensacional, entraram, olha só. ficaram lá, ficaram uns 15, 20 minutos, não mais que isso, mas foi uma... Ó, Né? O Pelé, puxa vida. Então, Bauru nós temos muitas recordações. muitas, Né? olha. Eu, depois que entrei já no colégio, eu comecei a jogar basquete. Tive uma passagem rápida pelo futebol, né? Olha aí. Joguei no Paulista junto com o Toninho Guerreiro, que Olha só. depois foi para o Santos também, né? E veio para o São Paulo. E aí eu depois entrei no basquete. Aí no basquete fui da seleção aqui de Bauru, fui para a seleção paulista juvenil, fui disputar o Campeonato Brasileiro em Brasília, né? Fomos vice-campeões, perdemos para Guanabara, aquele tempo tinha estado da Guanabara, Sim, nós do Rio. perdemos para Guanabara a final, mas eu depois tive uma vida bem próxima mesmo do esporte, do basquete, acabamos sendo campeões juvenis do estado. Olha Né? que honraria, olha. Fomos campeões juvenis do estado. Que O bacana. campeonato foi disputado aqui em Bauru, né? Vieram 3 times da capital, o Floresta, que era um grande time naquele tempo, tinha Moutinho, tinha Carlinhos, que eram juvenis, mas volta e meia estavam sendo convocados para a seleção paulista adulta, né? Olha só. E nós acabamos campeões. Pelo interior veio Bauru, Mirassol e Rio Claro. E por São Paulo veio o Floresta, o Corinthians e o Palmeiras. Olha, era, nossa, então Então, era. exatamente, nós tínhamos sido antes campeões do interior em Araraquara, né? Fomos campeões do interior em Araraquara e depois, em janeiro de 64, nós tivemos o campeonato estadual aqui em Bauru e fomos campeões estaduais. E aí, minha vida no basquete foi muito boa, sabe? Olha. Porque eu acabei, não tinha profissionalismo, mas tinha algumas vantagens, por exemplo, bolsa de estudo, né? Então, eu acabei tendo bolsa de estudo para engenharia, graças Ao graças esporte. Ao à esporte. engenharia, ao esporte, né? E estudei 2 anos em Lins, os 2 primeiros anos, porque aqui não tinha faculdade de engenharia. Quando eu estava lá no primeiro ano é que abriu a faculdade de engenharia em Bauru. Então, não podia transferência para o primeiro ano, tinha que esperar mais um ano. Eu fiquei, então, 2 anos em Lins e depois vim para Bauru. E aí, chegando aqui, tive que fazer matérias de adaptação, né? Mas eu estava
um ano na frente. Olha. Então, as matérias de adaptação foram 4, e aí sobrava tempo. Aí o que aconteceu? Em 68, o movimento estudantil. Eu acabei sendo eleito presidente do Diretório Acadêmico Prestes Maia. Aí Olha. tive todo o envolvimento na política estudantil, além do basquete, a política estudantil. Já nascia ali o grande político, hein? Já nascia ali. Acabei fugindo da polícia várias vezes, né? Porque já estava no regime militar, né? E aí acabei, de uma forma ou de outra, entrando para as reuniões, né? Aí o Zé Dirceu, por exemplo, nós conhecemos aí na luta estudantil. Estudantil. Mas então, espera, só um minuto, eu quero dizer uma coisa para o senhor. Nessa faculdade, durante o curso da faculdade e tal, teve um lado aí de locutor da rádio, é isso? Foi concomitantemente? Também. Foi. Então, eu precisava também ganhar algum dinheiro, não é verdade? Perfeito. Para poder me sustentar, porque meu pai é funcionário público, minha mãe funcionária pública. Perfeito. Né? Meus irmãos trabalhavam também de uma forma ou de outra. E eu, então, também queria ter um dinheirinho meu. E aí teve uma reunião no Bauru Tênis Clube, que ia ter eleição para o conselho do clube. E nós éramos um grupo de jovens que mexíamos com o esporte no Bauru Tênis Clube, né? No carnaval a gente fazia bloco, desfile. Tinha uma vida no clube muito ativa, né? E aí nós falamos, vamos montar uma chapa dos jovens para ver se disputamos contra a gente falava os velhos, né? Hoje a gente não pode falar isso, mas contra os velhos aí, vamos. Vamos. E aí nós montamos uma chapa jovem e no grupo dos sócios mais antigos, né, houve uma cisão, né? Eles, ao montar a chapa, desagradaram uma grande parte. E essa parte veio apoiar a molecada que eles falavam, vamos apoiar essa molecada. Né? E nós acabamos sendo eleitos, né, conselheiros do tênis, aonde o mais novo lá no conselho tinha, aquele tempo, 55, 60 anos, né, que já era... hoje é jovem ainda, né, mas naquele tempo era tido como velho, né, idoso. E nós com 19, 20, 21 anos e tal. E nesta campanha, nós fomos fazer uma entrevista na Bauru Rádio Clube, que era a grande rádio de Bauru. Tinha um programa 13h, tinha um locutor que tinha um programa de músicas e tal, e ele era muito ouvido. E ele era jovem, e era simpático a nossa candidatura lá no tênis, né? Aí nos chamou para participar de um programa e para a gente poder falar da campanha e tal. E nós fomos lá e eu acabei falando quando terminou o programa de 1 hora, o diretor da rádio, Célio Gonçalves, que era um locutor de renome, já tinha atuado na Bandeirantes, sabe? E realmente era uma figuraça da rádio aqui, sabe? Certo. Aí ele falou assim, ô Tidei, você não quer fazer um teste de locução? Você tem uma voz boa e tal. Tem mesmo, Você fala, sim, fácil e tal. Aquilo para mim foi uma massagem no ego, né? Me deu uma massageada no ego. Exato. Assim. Eu falei, não, tudo bem. Ele falou, então, amanhã você venha nesse horário aqui que nós vamos gravar. E aí, cheguei lá, ele me deu uma orientação, fala assim, desse jeito, dá uma entonação assada. E aí, vamos gravar. E aí me deu um texto, né? E eu... Ele falou assim, terminou ali e tal,
saí lá da cabine, ele falou assim, me diga uma coisa, você estuda? Estudo de manhã. Que hora você sai? Eu saio 11h20. Você pode começar amanhã no noticioso Meio-Dia em Notícias? Nossa. Meio-Dia em Notícias era o Jornal Nacional. Meu Deus, entendeu? Que alegria. Meio-Dia em Notícias, barbaridade. Sabe, Que eu alegria. tremi assim na base. Nossa. Falei, não, eu estou aqui sim, estou aqui. E eu aí saía da escola 11h20, vinha mais ou menos acelerado, né? Quando atrasava um pouco, eu tinha que chegar quase em cima da hora, e era no segundo andar, né, de um prédio, você tinha que subir a escada, e eu, sorte que eu era atleta, né? Chegava lá em cima, dava uma respirada e entrava no ar junto com outro, o Walter Lisboa, que também fazia o programa, e nós dois fazíamos, né? E eu não dava tempo nem de ler o que tinha sido redigido, então, e eu aí trabalhei durante 4 anos e meio, né, até me formar. E aí, então, o senhor me deixa eu dar um gancho aí, o senhor vai ficar até surpreso, olha a foto que eu levantei, 1971, tá aí, o grande Tidei de Lima, repórter, entrevistando Gilmar dos Santos Neves, bicampeão mundial. Olha essa entrevista, olha que legal. O Gilmar dos Santos Neves. O Gilmar dos Santos Neves já tinha parado de jogar, mas ainda era figuraça, né? Bicampeão do mundo, né? Era realmente um cara sensacional, de boa conversa, sabe? E ele veio nesse dia para receber uma homenagem no BAC, no Bauru Atlético Clube. O Bauru já não tinha mais futebol profissional. Sim. Mas volta e meia eles convidavam alguém que tinha jogado contra lá o BAC, né, ou contra o Noroeste no campo do BAC, como foi o caso do Gilmar. O tempo que pegou fogo no campo do Noroeste, o Noroeste usou o estádio do BAC para poder jogar e enfrentou o Corinthians lá com o Gilmar no gol, né? E aí então nós aproveitamos. Tinha um senhor, né? Era um cidadão que era jornalista, escrevia no Diário de Bauru, tal, e tinha na Bauru Rádio Clube um programa semanal de rádio, né? Meio assim social, falava dos bailes, falava dos eventos sociais, além dos eventos comunitários normais, né? Era o Lorivete de Castro. E o Lorivete de Castro, então, entabulou uma conversa com o Gilmar e falou, vamos gravar um programa com o senhor topa, tal, ou você topa? O Gilmar, não, sim. Aí veio, recebeu uma homenagem no BAC e nós descemos no tênis para fazer esse programa. Esse programa, que apareceu a foto, foi feito no salão de aperitivo do tênis e foi um programa de 2h30. Olha só. Né? Falamos tudo do Gilmar, do tempo que ele jogou no Corinthians, jogou no Santos, as coisas da seleção brasileira de 58, de 62, né? As duas seleções que ele participou, né? Participou também de 66, mas o Brasil foi um fiasco em 66, era ele e o Manga, sim, né? Sim. Ele acabou o Manga do Botafogo, do Rio, ele acabou se machucando e o Manga assumiu a titularidade, né? Olha. Então, mas tem essa entrevista assim como se fosse ontem. Nossa, e que memória que o senhor tem, que memória, relembrando como se fosse ontem isso aí. Muito bacana. Terminada a faculdade, começa a vida política ou não? Terminada a faculdade, eu fui convidado para jogar no Corinthians e para jogar no Palmeiras basquete. Olha só. Eu, então,
comuniquei o pessoal em Bauru, falei, olha, eu vou tocar minha vida, né? Eu preciso. Aí o pessoal falou assim, não, vai ter um concurso na prefeitura aí, para engenheiro. Aí, pô, não, o que é isso e tal? Olha, E como meus irmãos já tinham saído de casa, minha irmã já tinha casado, morava em Ribeirão Preto, meu irmão dava aula em Assis, na Unesp, né? Meus pais estavam sozinhos aqui em Bauru. certo. E aí, quando eu conversei com meu pai e minha mãe, ele, você faz esse concurso, então você não pode nos deixar sozinho aqui e tal. Olha, E certo. eu acabei fazendo, né? E acabei sendo aprovado. Foi um concurso simples, naquele tempo era mais assim um concurso de perguntas e respostas, né? Que Perfeito. você podia escrever o que você quisesse também e tal. E eu acabei, então, entrando para trabalhar na prefeitura, aonde eu já tinha trabalhado. Porque em 1962, não é, eu acabei sendo contratado pela prefeitura como extranumerário. Aquele tempo tinha essa figura, Ah, sim, sim. extranumerário. E você recebia salário de menor. Era salário de menor. Era Salário de de menor. menor mesmo. Né? Então eu trabalhei na prefeitura durante 3, 4 anos ali, na diretoria de contabilidade e finanças, né? E comecei tirando cópia na gelatina, que era do diário, né? A prefeitura naquele tempo. Hoje eu não sei como é que funciona, mas naquele tempo tinha um diário que era um livro muito grande, sabe? Perfeito. E você, então, tinha um aparelho onde a gelatina era um rolo, né, de gelatina grande, você colocava o estêncil, que era aquele papel datilografado, aquele tempo não tinha computador, era a máquina de escrever, Certo. eles datilografavam ali as atividades do dia econômico da prefeitura, né? Era recebimento ou pagamento que tinha, não tinha outras coisas, né? Então, recebeu tanto, pagou tanto e tal, bababá, e aquilo era colocado no estêncil, você pegava o estêncil, era uma tinta roxa, porque o estêncil era, era mais ou menos tinha uma espécie de carbono, né? Só que era roxo, e aí você esticava, passava o rolo em cima e Ia punha gerando as lá cópias. o livro, você passava outra vez o rolo, saía impresso. No fim da tarde, Raul, Ah, você coçava a orelha aqui, coçava o nariz ali, né? Você estava pintado de roxo, né? imagino, imagino. Trabalhei 6 meses, você trabalhava em pé, né? Trabalhei 6 meses Certo. e eu fazia ginásio lá no instituto, né? Estava terminando para entrar no colégio, né? Chegava, tinha que bater ponto às 11h30, eu saía às 11h20, desesperado para chegar. Chegava lá 11h31, não bate mais ponto, tem que pegar o seu cartão, vai lá para o seu chefe, se ele autorizar, É, está aqui. E era o Seu Cunha, que era um... Fica famoso, a gente grava essas figuras, né? grava, Seu grava, Cunha ficava, grava. Seu Cunha ficava com um terno caque, do lado do ponto, do relógio ponto, era um relógio, né? Tinha ali os cartões numa espécie de um quadro, né? Você tirava do quadro, punha no relógio ponto, batia, voltava para o quadro. E quando você chegava às 11h31, É. você já não batia mais. O seu Cunha falava, não, 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 só se o seu chefe autorizar. Aí você tinha que Nossa, pegar o cartão e ir lá, nossa. né? Tá, olha aqui, papá, cheguei agora, 11h31, tá. Aí o chefe, Tinha que lógico, ter né? a Um rubrica, tinha que ter a rubrica do chefe. Exatamente, né? Então eu já tinha tido uma experiência na prefeitura. E aí, quando eles falaram, eu já era engenheiro.
né? Sim. E eu acabei sendo admitido para ir para o escritório técnico, que era o Jurandir Bueno Filho, era um arquiteto de Bauru, que tinha se formado na USP, em São Paulo, né? E a história interessante era o seguinte, era que um médico que tinha sido prefeito por 2 vezes em Bauru, Dr. Nuno de Assis, Dr. Nuno de Assis, o segundo mandato dele, ele então resolveu fazer um plano diretor, né? Perfeito. A cidade deve muito ao Dr. Nuno de Assis, porque foi ele que lutou para que Bauru tivesse uma faculdade de engenharia, né? Depois ele, como prefeito, carreou recursos para que a engenharia de Bauru, que antes era engenharia mecânica ferroviária, ela pudesse ter também engenharia civil, elétrica e mecânica geral. E ele era médico, né? Então, Olha, a gente tem um reconhecimento muito grande com relação ao Dr. Nuno, né? tem um nome E o Dr. perpetuado numa Nuno, das avenidas aí, né? exatamente, uma das principais avenidas, Certo. né? E aí o Dr. Nuno, então, querendo ter um plano diretor para a cidade, que até então não tinha, foi na USP, em São Paulo, e conversando lá com o pessoal lá da USP, ele era muito ligado, por exemplo, ao ademarismo, era muito ligado ao laudo Natel, né? E ele se socorreu desses políticos, e o pessoal da USP então falou, olha, tem um professor aí que está punido pelo regime militar. Então ele está encostado. O senhor, se conversar com ele, eu acho que ele vai para lá, né? E era uma das grandes figuras do ensino arquitetônico, Olha, né? Lá da USP. E aí ele conseguiu convencer o professor para vir para cá. O professor veio e trouxe cerca de 15 alunos para ajudar, né? certo. E aí eles fizeram a pesquisa, tudo e tal, e entregaram para o Dr. Nuno um plano diretor da cidade, com as avenidas de fundo de vale, o que tinha de mais moderno, né, naquele tempo. E o Olha, foi. Dr. Nuno, então, de posse disso, acabou transferindo para o sucessor dele, que foi o Alcides Franciscato, para que montasse um escritório técnico. Precisa montar um escritório técnico, né, para usar os técnicos da prefeitura. Né? Isso aqui não é para contratar projeto fora da prefeitura, é para usar os técnicos da prefeitura. A prefeitura tem bons funcionários. Olha aí. E Visionário, hein? mesmo então, e mesmo o Franciscato sendo empresário, o Franciscato acolheu esse conselho, né? E chamou quem? Chamou um jovem de Bauru que estava terminando o curso de arquitetura Ó, lá na USP em São Paulo, que era o Jurandir Bueno Filho, olha. grande arquiteto. E contratou o Jurandir montou um escritório técnico, recrutou todos os melhores desenhistas da prefeitura e tal, bababá, né? Certo. E aí, quando eu entrei, ele falou, Tidei, você... Ele dava aula lá na engenharia também, o Jurandir começou a dar. Ele falou, você calcula, você é do cálculo, eu estou precisando de alguém de cálculo lá no escritório técnico. Você não quer trabalhar comigo? Pô, eu estou contratado aí, trabalho, não tem problema. E aí fiquei trabalhando no escritório técnico. Foi quando terminou o mandato do Franciscato, 2 anos depois, entrou o Edmundo, e eu então assumi também a diretoria de serviços viários. Então passei a mexer no trânsito. E você sabe, Raul, que você mexe no trânsito, inverte uma mão de direção, aquilo sai na primeira página do jornal. A gente conta, a desse gente a jeito. favor, É desse né? jeito. E tal, você muda ali É. uma preferencial, né? Nossa. O cara, mas a preferencial estava certa, né? Mesmo que estivesse errada, mas aparece quem acha que Exato. estava certo. Exato. Então,
E isso aí me fez ganhar as manchetes dos jornais, né? E diminuiu sensivelmente os problemas de trânsito, sabe? Nossa Senhora! Que Aquilo maravilha. tinha, assim, a Polícia Militar, que trabalhava na área de trânsito com a prefeitura, né? Eles tinham todos os levantamentos daquilo. E teve, assim, uma redução de 60% de Nossa, foi acidentes. Um negócio significativo, significativo. super, né? E também a empresa de ônibus que explorava aquele tempo, a Avenida Rodrigues Alves, tinha parada de ônibus em toda a quadra, né? E eu aí concentrei em uma quadra as paradas de ônibus, né? 3 paradas na mesma quadra Ó, para atender. E daí, 3 quadras, outra parada dessa. olha. Aí, mais 3 quadras. Então, acabou o problema de congestionamento na avenida, acabou o problema Opa, de trombada com ônibus, né? E eu acabei ganhando, assim, uma um notoriedade. destaque razoável nisso, né? Certo. A ponto de ser lembrado para ser candidato a prefeito na eleição seguinte. Eu falei, que é isso? Não tenho isso, não. Olha, Né? Mas não sei o quê. Aí eu me filiei no MDB e fui fazer a campanha do Quércia para senador, né? Aí o Edmundo um dia foi chamado pelo governador, que era o Paulo Egídio Martins, né? O Franciscato era candidato a deputado, então, pela Arena, né? E aí o Franciscato reclamou para o Paulo Egídio Martins, falou assim, olha, o Edmundo Cobe, que era colega do Paulo Egídio do tempo de Mackenzie, sabe? O Edmundo está dando o respaldo lá para um menino que vai para os comícios e mete o pau nos militares, né? Isso está atrapalhando a nossa campanha, né? Aí o Edmundo pega aí o Paulo Egídio pega e chama o Edmundo. Escuta, o que está acontecendo? Quem é? O Franciscato disse que é um tal de Tidei. Tidei fazendo isso? Não, Tidei é jogador de basquete, é cestinha, não vai em comício, nada. Que é isso? Aí, quando chegou aqui, o Edmundo vai ver, o cara falou assim, não, vai, o Tidei vai e fala. Não é candidato, mas ele fala, tem um discurso muito forte. olha aí. Muito. Eu tinha sido orador da turma, né? Volta e meia os negros me punham para falar nos lugares. Eu tinha trabalhado na rádio, né? Então estava com a garganta boa, né? Aí gravaram um dia, mandaram alguém lá para gravar o discurso lá, né? Aquele povo, aquele tempo era comício, né? Então reunia lá no começo 100 pessoas, 50, depois 200, depois 300, depois 500, né? Ia crescendo conforme a chegada da eleição, né? E aí gravaram e levaram lá para o Edmundo lá. Edmundo, nossa senhora, o que é isso? Falando mal dos generais. Me chamou lá. Tidei, como é que você faz isso? Como é que faz, doutor Edmundo? Eu acho que tem que mudar. Eu sou a favor da democracia, da liberdade. Perfeito. Tal, né? Eleição direta, eu sou a favor dessas coisas, né? Quantas... Você tem férias para tirar? Eu falei, tenho 3 férias para tirar. Nunca tirei férias aqui. Então você tire essas 3 férias e só volte aqui depois da eleição. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente. Por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV. Mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo.
restaurante Fogão de Lenha, viu? Lá é o Canto da Chuleta, é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá conferir, vai lá passar horas gostosas, descontraídas com a família, com os amigos. Tem a chuleta, lá tem o arroz soltinho, pessoal, a batatinha. Tem os combos agora, viu? Tenho certeza que é lá que você vai encontrar aquela combinação que você mais gosta. Tem lá o combo de filé mignon, de contrafilé, de lombo, tilápia, picanha, filé à parmegiana. Tem lá os refrigerantes, o suco natural, o chopp geladinho, as batidinhas, os drinks. Vai lá, pessoal, em Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta. E aí, então, o deputado Tidei segue na política e aí a gente vai ter uma sequência de fotos, da qual agora ele vai dar uma explanação breve de cada foto dessa daí, se tornando um grande político, uma grande voz na Assembleia da Assembleia de Políticos. Na Então, Câmara. isso, exatamente. Deputado federal por 4 mandatos da Constituinte. Essa foto aí, por exemplo, com Ulisses Guimarães, Exatamente, Raul, é Ulisses Guimarães. Eu quando cheguei lá em Brasília, né, eu tinha um discurso forte e Ulisses era presidente do PMDB. E era líder do PMDB, o Freitas Nobre. Perfeito. Aí o PMDB tinha direito a nomear, a escolher, a indicar, esse era o termo correto, 10 vice-líderes. E aí o Ulisses falou para o Freitas, observe esse menino aí. Olha. E aí o Freitas falou, não, ele pode ser vice-líder, sim. Então convida ele para ser vice-líder. Olha só, hein? E eu então acabei, logo nos meus primeiros meses de mandato, sendo vice-líder do PMDB, do MDB, aquele tempo ainda era MDB. Não, né? vice-líder de um MDB naquela época, nossa, né? Uma representatividade então, tremenda. Pô, era bipartidarismo ainda, né? Você imagine. Nossa. Né? E aí ele falou assim, você fica no plenário, porque você responde bem, você fala bem, você fica aí no plenário. E eu então ficava no plenário, ouvia os discursos dos caras, pedia a parte e pau, e fazia aquela discussão toda. Olha Bom, só, hein? mas essa foto aí é do seguinte, passou aquele mandato, né? Veio o segundo mandato, que era uma eleição casada com a de governador, de prefeitos e tal, né? E acabamos elegendo o Montoro governador. Na sequência, o Quércia foi candidato, era vice do Montoro, foi candidato a governador. Certo. E aí o Quércia falou assim, Tidei, eu quero que você vá ser meu secretário. Eu preciso de alguém assim e tal, bababá. Eu falei, não, mas eu sou constituinte. Eu fui eleito constituinte. Não, mas eu preciso um cara como você para me ajudar politicamente. Eu estou a pé lá em São Paulo, lá no governo, né? Eu falei, olha, eu não, o doutor Ulisses já me convidou, eu vou ser vice-líder aí na Constituinte. Não, pô. Aí o Quércia foi lá, falou com o Ulisses pegou, não, se for por um prazo pequeno, eu libero o Tidei, porque ele vai ser da comissão de sistematização, que só vai trabalhar os 3 últimos meses da Constituinte, né, para sistematizar tudo. Né? Vai ter que acompanhar, aí, mas trabalho mesmo vai ter os últimos 3 meses, que é para sistematizar a elaboração da Constituição. O Quércia foi lá e, olha, assim, mas como, rapaz? Não posso. Aí o Quércia pegou e falou, olha, eu falei, olha, eu tenho um sonho, que é do tempo que eu era presidente do Diretório Acadêmico da Engenharia, que é de estatizar a Faculdade de Engenharia. Opa! Estatizar a Faculdade de Engenharia. Se você assumir o compromisso e que você ganhando a eleição, como tudo indica que vai ganhar, você estadualizar, eu vou
eu vou. Aí eu assumo. E estava o Robertão Cardoso Alves junto. Eu falei, Robertão, você vai ser testemunha disso aí. Olha, não, eu estou falando para ele que eu assumo o compromisso assim, assim, assado. Eu fui lá, falei com o doutor Ulisses, falou, não, vai, porque você vai ter trabalho nos últimos 3 meses. E eu aí fui ser secretário da Agricultura. A Secretaria da Agricultura tinha 100 mil funcionários. 100 mil? 100 mil. Nossa, 100 mil funcionários. que pasta enorme, não? Nossa Senhora, né? E tinha Casa da Agricultura em todos os municípios do estado. Todos os municípios do estado. E eu acabei, de uma forma ou de outra, me envolvendo, né, buscando informação aqui e ali para montar programa de armazéns comunitários, que os caras estavam deixando colheitas no asfalto, sabe? E tal, bababá. E eu, então, lancei um programa de armazém comunitário com as prefeituras, fizemos 115 armazéns comunitários, né, grandes, e também investi na tecnologia e tal, bababá. E acabei tendo, assim, uma resposta muito grande pelos agricultores, né? Eu acabei ficando 1 ano e meio, quase, na Secretaria da Agricultura. E quando eu fui voltar, essa foto aí, o secretário da Agricultura, o Íris Rezende, era ministro da Agricultura. Íris Rezende, nossa. Quis ver um trabalho que nós fizemos no Vale do Paraíba, de plantio de arroz, né, com maquinários e tal. Então, ligou para o Quercia, não, vem aqui, vem embora. Tá. Ele já me conhecia lá de Brasília, o Íris, aí veio e participou lá. Mas então, Raul, aquela foto que aparece o Ulisses, eu lendo alguma coisa, sim, né? Era exatamente o retorno, o documento de retorno para a Constituinte, eu, então, acabei retornando para poder assinar a Constituição, como assinei. Perfeito. E as outras fotos que você mostrou, tem uma aí que é com o Aureliano Chaves, né? Isso é quando o Figueiredo tirou 3 meses de férias, de licença de saúde, para ir fazer uma operação nos Estados Unidos, né? E já existia uma rusga entre o Aureliano Chaves e o Figueiredo, porque o Aureliano rezava na cartilha do Geisel, e o Geisel queria fazer a abertura lenta e gradual. O Geisel e o Golbery chegaram à conclusão de que tinha esgotado, né, a permanência dos militares no comando do país. Golbery, tinha que entregar, né? Tinha que devolver para os civis, porque já estava tendo corrupção, estava tendo uma série de coisas, então eles queriam fazer um programa lento e gradualmente fazer chegar. E o Aureliano era ligado, né? Sim. O Montoro, que aparece aí conversando, eu conversando com ele, o Montoro também era. E o Montoro era a favor do Tancredo ser o candidato do PMDB. Aí já estavam no PMDB, né? Sim. O Montoro era a favor do Tancredo ser o candidato, porque o Ulisses, nossa, ele tinha bronca do Ulisses, porque os dois eram aqui de São Paulo, disputavam lideranças, aquela coisa toda, né? Olha só. E então o Franco Montoro foi um aliado do Tancredo. Mas o Ulisses seria o candidato do partido se a eleição fosse direta. Olha só. Né? Para você ter uma ideia, tem uma foto aí que nós estamos na Rússia, né? Estamos colocando umas flores no túmulo no mausoléu do Lênin, na Praça Vermelha. Certo. Acho que vamos achar essa foto, sim.
como eu tinha um Aí, né? relacionamento Essa foto. muito... Essa foto. Essa aí, exatamente. Né? Como eu tinha um relacionamento grande com o Ulisses, né? Quem apresentou a proposta da eleição direta, né? Vinha para São Paulo, ele era deputado estadual no Mato Grosso, ele vinha para São Paulo e ficava num apartamento que eu tinha lá. Olha. Aí ele um dia falou, vou ser candidato a federal, Tidei. Ótimo, poxa, ótimo. Né? O Dante de Oliveira, né? Aí o Dante de Oliveira foi candidato a federal, se elegeu. E a turma que se elegeu em São Paulo, tanto estadual quanto federal, a convite do Montoro, nós fomos para a praia em São Sebastião. Passar lá 3 dias, todo mundo fazendo palestra, discutindo também, jogando futebol, fazendo uma convivência pacífica, né? E aparece lá o Dante de Oliveira. Perfeito. Não tinha nem assumido ainda. Não tinha. Né? Isso era meados de janeiro. Ia assumir dia 1º de fevereiro. Era meados de janeiro. Nós estávamos lá, aparece o Dante de Oliveira, Tidei, tudo bem, tudo de ordem. Eu aí fui apresentando ele, e ele com o papel, com uma proposta de emenda à Constituição para a eleição direta, voto direto, secreto, tal. Tinha 3 artigos. Sim. Né? Pô, mas você está coletando assinatura, você nem tomou posse. Já estou coletando. Eu quero apresentar os primeiro dia que eu estiver lá, segundo dia, eu já quero... Olha, e aí coletou as primeiras assinaturas da bancada de São Paulo. Foi lá, apresentou, aquilo foi, tinha mais 4, 5, 6 emendas, né, de eleições diretas, todas elas muito elaboradas, né, cheia de reuniões daquilo outro e tal, 10, 12 artigos. Né? Sim. Muito bem. Aquele ano de 83, quando chegou mais para o meio e para o fim, a direção lá da Câmara falou, nós vamos fazer uma viagem para a Rússia, para a União Soviética. Aquele tempo era a União Soviética ainda. Sim. Porque aqui o Itamaraty quer que a gente faça um relacionamento com o leste europeu. Então, nós vamos à União Soviética, depois passamos na Alemanha Oriental. Eu falei assim, poxa vida, e como é que vai ser composto? Não sei. Aí eu fui lá, conversei com o pessoal, falaram, não, vai, bota aí seu nome aí que você vai, tranquilamente. Quando foi chegando no final do ano, o Dante de Oliveira ficou sabendo, foi lá e falou, não tem mais lugar. Mas olha, não tem lugar, não tem. Poxa vida. Aí foi atrás de mim. Tidei, você fala com o doutor Ulisses, você tem amizade, mas você é deputado, pode ir você lá. Não, mas você... Aí eu peguei, tá bom, então eu vou lá, vamos lá. Doutor Ulisses, olha, o Dante de Oliveira, o senhor conhece, sim, lá do Mato Grosso, ele tem uma emenda aí para a eleição direta, ele... Não falei isso, eu falei, ele tem essa viagem para a União Soviética e ele está querendo ir. O senhor podia autorizar, é mais um, né? Aí o Ulisses chamou lá a dona Terezinha, que era secretária dele de muito tempo. Dona Terezinha, vê se tem lugar aí, né? E coincidentemente alguém tinha desistido. Olha só. Você entendeu? Ela, pai, ele falou, então pode pôr o nome do deputado Dante de Oliveira. Eu saí da sala, falei, Dante, você pode arrumar mala lá no dia. Né? Nós vamos sair daqui 6 de dezembro. Você arruma a mala, você vai, tranquilamente. E o Dante foi. Né? Quando nós voltamos, era véspera de Natal, descemos aqui no Brasil, o Dante já era a pessoa mais conhecida no Brasil, porque o Ulisses, nesse período de 15, 20 dias, Ulisses foi lá e escolheu o projeto de reeleição do Dante de Oliveira, porque era o mais simples, tinha 3 artigos, você entendeu? Aqueles de 10, 15 artigos que
que propunha uma... Isso. Ele largou tudo e falou, não, esse aqui é o mais simples, é o mais... Quando nós descemos, o Dante de Oliveira era um cara famoso aqui. Era um marco já. Barbaridade. Olha entendeu? só. E aí, então, o Ulisses foi para a eleição direta, né? Fez a campanha toda. Se tivesse sido aprovada a eleição direta, ele seria o candidato. Né? Mas como foi derrotada, aí foi feita uma reunião. Eu participei, foi feita uma reunião na casa do Fernando Lira, no apartamento do Fernando Lira, que era também vice-líder. Né? E o Fernando Lira, então, passou a ser o cara para conversar com o Tancredo, que era governador em Minas e que era o candidato do Montoro, né, para a presidência. E aí o Tancredo mineiro, não, só vou deixar o governo de Minas se tiver chance, se não tiver, não vou. Nesse meio tempo, o Sarney briga lá dentro do governo do Figueiredo e acaba saindo do partido do governo, ficou sem partido. Para aquele tempo, para ser candidato, o titular e o vice tinha que ser do mesmo partido. Tinha que ser do mesmo então, partido. O Tancredo era do PMDB e aí o Sarney tinha que vir para o PMDB. Derrotada as diretas, né? O Tancredo passou a ser o cara para ser lançado. Aí o Tancredo reuniu esse pessoal mais assim chegado, que eram os vice-líderes, alguns líderes e tal, né? E disse, olha, nós precisamos trazer o Sarney para cá. Vocês que são de esquerda, centro-esquerda, vocês não podem vaiar o Sarney, né? Nós temos que trazer e temos que aplaudir, porque o Sarney tem 110 votos no colégio eleitoral. 110 votos. 110 votos. E aí nós atendemos o Tancredo, né? Atendemos. Pois não, doutor Tancredo. Tratava ele, doutor Tancredo. Olha, então, eu vou fazer contato com o Fernando Lira, mas não por telefone, viu, Fernando Lira? Telefone não. Você pega o avião, vai lá em Minas e Tancredo não conversava assunto sério por telefone. Entendeu? Não conversava. Então, o Fernando Lira ficava voando lá para Minas e tal, voltava, reunia, o Tancredo falou isso, falou aquilo, o Sarney vai vir para o PMDB, já está certo. E o Aureliano teve uma atuação importante, né? Porque o Aureliano rachou o negócio do Figueiredo e apoiou o Tancredo, né? E aí as coisas aconteceram dessa forma. O Tancredo eleito, depois tem um monte de história com o Tancredo, né? Mas como o senhor teve uma participação assim efetiva nesse rol da política, não? Tive. Eu estava no lugar certo, na hora certa, entendeu? Exato. E tinha disposição, né? Estava com a política no sangue, na cabeça, exatamente, tudo, né? Exatamente. E com o apoio da família, viu, Raul? E o mais importante, porque a família sofre muito, a família sofre. Porque você é o ausente, né? Você é o ausente. Você sai daqui segunda-feira de madrugada, aí volta na sexta-feira, aí no sábado de manhã atende no escritório, sábado à tarde, sábado à noite você percorre a região, perfeito, domingo você percorre a região. Não tem parada, chega não tem parada. Domingo à noite, só que você vai ver a família. E segunda-feira vai outra vez, começa tudo outra vez. Tá certo. Né? E então, pessoal, a gente vê nitidamente aí a importância de Tidei de Lima no cenário político e a gente quer concluir com o seu mandato de prefeito de Bauru, que foi do 1/1 de 93 a 31/12 de 96. Foi marcado, a gente vê que foi uma grande gestão e eu gostaria do deputado explanasse então agora desta época aí como prefeito da grande cidade de Bauru.
Nós pegamos um governo capenga, né? Sim. O governo não tinha respaldo a nível estadual, né? O administrador também não era uma pessoa muito afeita às coisas legais, né? Vamos falar assim, né? Então, quando assumimos, tivemos que descascar muito abacaxi, né? Fizemos uma aliança com o Mussa Tobias, irmão do Pedro Tobias, ou seja, o Pedro, irmão do Mussa, porque o Mussa é mais velho que ele. Sim. Né? E nós acabamos montando um governo aberto. Pra você ter uma ideia, até candidato que foi contra nós pelo PV acabou sendo chamado para poder assumir a Secretaria do Meio Ambiente, né? Que é o Gazeta, que está aí. Sim. Esse tempo todo aí, né? Então, nós montamos uma estrutura de governo de recuperação. E foi uma época de transição financeira. Nós saímos da inflação de 80% ao mês, né? E com o plano do Fernando Henrique. O real, né? O plano real. O real, exatamente, né? Nós acabamos mudando a moeda. Então, isso teve uma influência muito grande nas finanças dos municípios. Sim. Mas nós fizemos um plano diretor, fizemos um plano além de plano de obras, essas coisas todas, nós fizemos um plano para a área social, né? Bauru, um dia, uma chuva fantástica, de madrugada, e eu tinha avisado o pessoal da área da Defesa Civil, né? Olha, eu quero que quando tiver uma chuva forte, aí que mexa com as favelas, eu quero que vocês me avisem. Pode ligar 2 horas da manhã, 3 horas. Aí um dia, 3 horas da manhã, toca o telefone de casa, né? Era o cara da Defesa Civil. Olha, o senhor pediu para avisar e eu quero dizer que está lá, sim, a favela tal, está inundada. Eu falei, então estou indo para lá. Saí, cheguei lá na favela São Manuel, né, que entre a Vila Bela e a Bela Vista, sim, né, uma passagem que depois nós construímos lá, duplicada, tinha a favela São Manuel. Quando chegamos lá, eu entrei assim, a água mais ou menos pelo joelho, né? Aí eu vejo um funcionário da prefeitura lá, e eu, que bom, a prefeitura está aqui. Eu aí, você está... Não, prefeito, eu moro aqui. Eu estou aqui porque eu moro aqui. Você mora na favela? Aquilo me... Sabe? Sei. Não que morar na favela seja... Não, mas um funcionário da prefeitura... Poxa vida. Né? Poxa vida. Eu saí dali, eu falei, eu vou fazer um projeto de desfavelamento. E aí montei um projeto de desfavelamento que ganhou um prêmio depois internacional em Istambul, na Turquia. Isso foi fantástico. Que era um plano chamando o pessoal da favela para ajudar na construção. Olha só. E nós dávamos a estrutura. Na verdade, o que aconteceu? O primeiro mês veio todo mundo. O segundo mês, os maridos já não vieram, né? Só vieram as mulheres. Só as mulheres. E as mulheres é que aguentaram, né? Durante 10 meses, nós levantamos 610 moradias. Acabamos com as favelas de beira de rio. Que maravilha! Acabamos com as favelas. Indo lá, né? E quando deu a enchente, ali presente. Exatamente. Você nunca mais viu, né, enchente invadir casa em Bauru. Olha, nunca que mais. Maravilha. Né? Na sequência, nós tínhamos um outro problema desse, que era na avenida que veio se chamar Nuno de Assis, sim, em homenagem ao Nuno de Assis. Sim. Né? Tinha também uma obstrução no viaduto embaixo da Rondon, e aquilo causava uma inundação na chamada Baixada do Silvino,
Baixada da Bela Vista, né? Sim. E aí, para descobrir isso, levamos um bom tempo, né? O nosso secretário de obras, o Joaquim Figueiredo, excelente, um profissional assim de primeira linha, sabe? O Joaquim Figueiredo falou assim: prefeito, parece que descobrimos o problema. Tem embaixo do viaduto, assim assado, lá da Rondon, uma grande rocha que obstrui, né? Uma grande rocha. Represa todo o rio. Olha represa só. o rio, por isso deve inundar assim, assado, deve inundar assim. Aí vamos lá. Aí vimos, falando, porra, mas isso aqui tem que botar dinamite. Isso. Embaixo do viaduto. Ele falou assim, não, mas nós vamos procurar, parece que tem empresas que fazem microexplosões. Olha. Então você vai... Aí ele foi atrás, era uma empresa de um japonês em São Paulo, né? Acabamos contratando ele fez 510 microexplosões embaixo do viaduto. Olha só. Abriu tudo aquilo. Abriu aquilo, não teve mais inundação na Baixada do Silvino. Ficou lá um pedacinho. Uma gigantesca obra que geralmente não se é falada porque é embaixo da terra, né? Exatamente. E de suma importância. E de um custo baixíssimo. Olha, você entendeu? Só. Baixíssimo. Olha. Né? Aí ficou lá um pedaço inundando, nós fomos descobrir, era uma ponte daquelas antigas, né? Aí o Joaquim Figueiredo, o engenheiro, falou assim, é possível macaquear essa ponte. Olha aí. Não precisa destruir a ponte, dá para macaquear, porque ela é construída assim, assada. Eu falei, é verdade. Né? Tem condição disso. Aí macaqueou. Não teve mais até hoje, isso faz 30 anos. Nossa. Enchente naquele pedaço não tem mais. Nunca mais. Tem aí problemas em Nações Unidas, porque foi sendo pavimentada toda a parte sul da cidade, né? E não fizeram o que deveria ter sido feito, que eram essas represas que São Paulo fez, lá na Avenida Pacaembu, né? Sim. Que dá para regular a vazão de água, né? Isso. Estamos falando aí, gente, com o Tideide Lima, que há 30 anos atrás já fazia uma obra desse quilate, né? Então, de suma importância, um visionário. Então, deputado, saiba que foi um prazer enorme falar contigo. Recebo o carinho de todo o público do Escorriguense, de Guarapuã. Eu gostaria que o senhor deixasse, então, as considerações finais ao programa. Olha, eu quero primeiro cumprimentar você e aos seus companheiros aí de trabalho, você entendeu? Um programa desse é um programa que efetivamente não só faz a alegria de quem participa, né, mas eu tenho certeza que é instrutivo para os seus ouvintes, para a população. Eu fico feliz. A gente ouve hoje tantas coisas pelo rádio que acabam deixando desgostosos aqueles que apreciam o bom rádio. Com certeza. Né? E quando a gente encontra uma pessoa como você com um programa desse quilate, certamente reforça ou nos dá sangue novo na esperança de que no futuro nós vamos melhorar ainda mais a questão radiofônica no país. Então, com as palavras do senhor aí, toda a equipe aqui fica deveras reconfortado. E até uma próxima, então, se Deus quiser. Um grande abraço ao senhor. Se Deus quiser. Para vocês também. Grande abraço.